Como é que fica a situação de Bolsonaro diante desses novos fatos? Tardan fica crítica, não é? Já era crítica, fica mais ainda, porque acho que não se pode, a essa altura, duvidar de algum grau de participação e de conhecimento e de aval do então presidente da República, Jair Bolsonaro, em relação a tudo que a gente tem visto ao longo do dia, que não é pouca coisa, entendeu? O Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro tentam tratar isso como se fosse uma manifestação singular, individual e doméstica da vontade de causar algum tipo de prejuízo a alguém, um adversário político, um inimigo, um desafeto. Não é isso, gente. Não foi isso que aconteceu, não é? Havia um plano, esse plano começou a ser executado e foi abortado exatamente quando estava próximo de um desfecho. A gente viu isso, tem diálogo. A Polícia Federal acabou de mostrar, entendeu? Os diálogos foram capturados, estavam lá no celular do Mauro Cid. Então, não é que eles estavam ali sentados e, olha, que tal se a gente matar o Alexandre de Moraes e assassinar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva? E um pensamento que vem e depois passa. Não, isso foi executado, foi levado a cabo, não é? Ele não foi finalizado, foi um plano que não foi concluído. E esse é o papel da Polícia Federal e do Supremo nesse momento, Tardan, é averiguar, por exemplo, por quais razões o plano não foi levado até o fim, se houve algum tipo de ordem e de quem partiu a ordem, se tiver havido, para que o plano fosse abortado como de fato foi. A suspeita, a principal hipótese até agora da Polícia Federal é que o adiamento de uma sessão do Supremo, da qual o Alexandre de Moraes faria parte, teria influência, porque no dia seguinte ele viajou para São Paulo, voltou só no dia 31 de dezembro, no dia seguinte foi a posse do Lula. Então, eles não contavam com esse elemento, ou seja, o adiamento de uma sessão que terminaria mais tarde, foi abreviado, terminou mais cedo e isso acabou atrapalhando os planos, não é? Já que tudo é metodicamente estudado, é um plano de assassinato, é um plano de sequestro de execução. Então, talvez esse elemento contingencial pode ter atrapalhado, e isso é um fator alheio. Se é um fator alheio à vontade daquelas pessoas de executar o crime, isso pode, obviamente, configurar como crime, obviamente, né? Planejar um crime, supor hipoteticamente a execução desse crime não é crime, mas colocar um plano golpista em andamento a ponto de prestes a executá-lo, isso certamente deve configurar algum tipo de crime, Tardan. Eduardo Bolsonaro, que é formado em Direito, me parece, talvez ele tenha que voltar. Ele estava dizendo que qualquer estudante de primeiro ano, né, de Direito, talvez ele tenha que voltar a estudar, ou então conversar com o ministro Alexandre de Moraes, né, sobre... Exato, mas isso é mais o discurso político, a retórica da base do ex-presidente Jair Bolsonaro, de minimizar. Eles já haviam minimizado, por exemplo, o estouro e as explosões lá na Praça dos Três Poderes, com o suicida. Não sabe sequer ainda se foi suicídio de fato, se ele foi mais atrapalhado do que imaginou que seria, Tardan. Então, a tentativa é essa, de primeiro dissociar tudo que aconteceu da figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, embora inelegível, ou seja, ele só poderia voltar a concorrer depois de 2030, continua a ser um ator político importante. Eu acho que nesse momento, para ele, toda essa trama que veio à tona neutraliza, a ponto de quase anular a influência que Bolsonaro pode ter nas eleições de 26. E aí outras figuras certamente vão preencher essa lacuna, viu, Tardan? Inelegível e talvez sem influência também, né?